Olá, meu nome é Diego Armando e hoje na disciplina de Ecologia Básica a professora Denise Cruz nos incumbiu de falar sobre um bioma brasileiro. E meu bioma escolhido foi o Cerrado. Vamos falar sobre a fauna, flora e alguns aspectos que envolvem esse bioma, inclusive a participação do homem nesse bioma. Aqui é uma imagem típica do Cerrado. Características. A área, ocupando uma área de 2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e cobre cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre 11 estados e no Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Como nós podemos ver, é bem extenso o bioma no Brasil, compreendendo áreas do centro-oeste, sudeste, nordeste e alguns pontos no norte. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. Podemos dizer que é a grande importância, abrangendo aí Bacia Amazônica, São Francisco e Prata. Apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. É reconhecido como a savana mais rica do mundo. Abrange 11.627 espécies de plantas nativas. Vocês podem ver alguns exemplos. Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas, como o lobo-guará, a onça-parda, o tamanduá-bandeira. A rica biofauna compreende cerca de 877 espécies. Os números de peixes, répteis e anfíbios são elevados. Peixes, 1.200 espécies, répteis, 180 espécies e anfíbios, 150 espécies. O número de peixes endêmicos não é conhecido, porém os valores não bastante altos para anfíbios e répteis, 28% e 17% respectivamente. De acordo com estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins dos trópicos. Algumas imagens de peixe, cobra, lagartixa e algumas aves típicas do Cerrado. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais. Juntas, fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. Mais de 220 espécies têm o uso medicinal e mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão ou para criar habitat de predadores naturais e pragas. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são regularmente consumidos pela população local e vendidos nos centros urbanos. Como vocês podem ver, é de grande importância também econômica e para a sobrevivência das pessoas que vivem nessa região, desse bioma. Alguns exemplos aí de frutos, como o pequi, o buriti e a mangaba. Ameaças. Estima-se que 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas no Cerrado, estão ameaçadas de extinção. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Nas 3 últimas décadas, o Cerrado vem sendo degradado pela expansão de fronteira agrícola brasileira. Além disso, o bioma Cerrado é palco de uma exploração extremamente predatória de seu material lenhoso para a produção de carvão. Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os hotspots mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. O bioma apresenta 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação. Desse total, 2,85% são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de conservação de uso sustentável. A minha fonte foi o Ministério do Meio Ambiente e aí está o site da pesquisa. Portanto, esse foi o bioma escolhido. Obrigado.